Aos amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz do Eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. O nosso assunto de hoje é sobre a Santa Ceia. E nas redes sociais, em algumas redes sociais, está tendo uma repercussão que uns falam que o vinho, que Jesus ingeriu vinho, que o pão é sem fermento, outros que dizem que é com fermento. Como é que funciona essa questão? Bom, vamos abrir a Bíblia, compreender o que a Bíblia está dizendo, para que nós não sejamos enganados por falácias por aí. Então vamos abrir aqui em Mateus capítulo 26, só arredar mais para cá para poder ler com os irmãos. Versículo 26 e 27 dizem assim: E, quando comiam, Jesus tomou o pão, e, abençoando, o partiu, e deu a seus discípulos e disse: Tomai, comei, isso é meu corpo. E, tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos. Versículo 28, para entender melhor o contexto. Porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Quando você lê esse versículo, muitas pessoas compreendem que esse cálice era alcoólico, que Jesus tomou vinho alcoólico. A pessoa que fala isso não é espiritual, pode ser o que for, e não entende a Bíblia. Por quê, irmãos? Quando nós abrimos em Levítico 23, vamos entender a simbologia do que representa essa ceia e vamos entender o que Jesus estava colocando. Levítico 23, 6 diz assim: E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. Pães ázimos é pão sem fermento. Então Jesus, além de mostrar uma simbologia, ele estava vivendo uma festa judaica, uma festa do Senhor, como diz Levítico. Mas o fermento, ele representa tanto o pecado, a impureza, quanto a falsa doutrina. Lucas 12:1. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer a seus discípulos: Acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então aqui, Jesus nos ensina que o fermento ele pode ser um defeito, pecado. E quando abrimos 1 Coríntios capítulo 5, versículos 6, 7 e 8, diz assim: Não é a boa a vossa jactância? Não sabeis que por um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso lançamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Então, aqui está demonstrando que o pão, que representa o corpo de Cristo, como eu disse em Mateus capítulo 26, versículo 26, ele diz que o pão representa o corpo. Se o pão não poderia ter fermento, por que o sangue tem fermento? Entende como as pessoas não estão lendo a Bíblia? E essa é uma simbologia de quê? De que Cristo não tem pecado, que Cristo não tem erro, que Cristo não é hipócrita, que Cristo não tem nada que possa ser mau exemplo, e sim que Cristo é santo. Então, se o corpo é sem fermento, que é simbolizado pelo pão, o sangue de Cristo que também tem que ser sem fermento. Porque se uma pessoa diz que Jesus, na Santa Ceia, bebeu vinho, ele está dizendo que ele bebeu o suco da videira fermentado. Ou seja, com pecado. Então as pessoas têm que compreender tanto o suco quanto o cálice, ou seja, o vinho, entre aspas, eles ambos não poderiam ter fermento, porque eles representam o pecado, a hipocrisia, a maldade, a malícia. E nada disso Jesus tinha. Jesus ele era santo. Por isso Paulo usa a mesma simbologia em 1 Coríntios 5. 1 Coríntios capítulo 5. Meus irmãos, que Deus abençoe e que possamos ter compreendido que, segundo a Bíblia, tanto o corpo de Cristo quanto o sangue não tinham pecados. Então, não poderia haver nada fermentado na Santa Ceia devido a essa simbologia. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro. Um ósculo santo a todos.